Meu irmão e eu passamos um mês aqui no interior da Espanha, a gente vai embora amanhã. Queria mostrar para você um pouco do lugar onde a gente ficou e te contar um pouco do que a gente aprendeu aqui sobre o lugar, sobre o espanhol e sobre as pessoas que moram aqui. A gente ficou nessas casas que estão aqui atrás de mim. Elas são uns sobrados com apartamentos dentro, como se fossem aquelas casas germinadas que a gente vê no Brasil. A grande diferença é que nessas casas elas são muito mais bem equipadas e construídas do que no Brasil. Não na questão de estrutura, mas na questão do que tem. Por exemplo, uma coisa que faz muita diferença é a calefação. Faz muita diferença. E algo que poderia ser utilizado no Brasil. Você consegue regular a temperatura da sua casa, tanto para o frio quanto para o calor. Isso faz muita diferença, especialmente o pessoal que mora no sul, por exemplo, que faz muito, muito frio. A calefação ajudaria muito. Ela é construída, tipo, dentro da casa, faz parte da estrutura, e isso é muito diferente, sabe? Diferente de qualquer coisa que eu vi no Brasil. Aqui na parte de baixo moram os nossos vizinhos ucranianos, o Arthur e a Ana. Eles deram carona pra gente pro mercado várias vezes. Aqui do lado é onde moram os hosts, né? Os donos aqui desses imóveis, a Pili e o Paco. E tem mais casas lá pro fundo, tem um vizinho da Hungria e um vizinho da Holanda também. Olha só que belezinha. Não é muito diferente do Brasil, assim, com exceção, é claro, dos muros, né? Você repara que aqui não tem muro alto. Assim que eles chamam essas casinhas, les casetas. Casetas em espanhol e esses casetes em valenciano, que é a língua que eles falam aqui. E o nome do lugar tá bem aqui também, ó. Val d'Alcalá. E esse vale, ele é formado de duas cidades. Essa daqui que nós estamos, que é o vale, que é... Essa daqui que nós estamos, que é Alcalá de la Rovada, e também um outro povoado perto que chama Beniaia. Uma das melhores coisas aqui desse vale de Alcalá é as vistas que a gente tem. Para qualquer lado que você anda, você começa a ver montanhas, né? Como é um vale, a gente está no meio de várias montanhas, consegue ver aqui atrás. Então a vista, sabe, quando a gente acorda é incrível. Dá até uma vontade de sair de casa, dá vontade de andar por aí. E você pode subir lá naquelas montanhas. A gente subiu várias vezes, eu e o meu irmão. Tem muitas vistas bacanas de lá, algumas trilhas. A gente encontrou até mesmo um castelo, um antigo castelo muçulmano que tinha lá. Muito legal mesmo. Tanto aqui a Alcalá de la Rovada quanto Beniaia, esses dois povoados do vale, são todos assim. Essas ruas bem estreitas. Passa carro aqui também. Só que não tem sinalização, não tem nada. Porque os dois povoados são muito, muito pequenos mesmo. Olha o meu irmão chegando ali. Qual que foram as suas impressões aqui sobre Alcalá? Você gostou de ficar aqui em Alcalá? O que você achou? Cara, eu gostei bastante, queria ter ficado mais, só que o lance é que a gente não tem carro aqui, né? Tem que voltar de carro na próxima vez. Mas as pessoas aqui são muito receptivas, tava falando com Carolça, inclusive, e elas são muito receptivas, atendendo a gente muito bem, é muito organizado aqui, a gente vê pouca sujeira, e o clima também é muito bom. O Guilherme comentou do carro, né? E realmente precisa de um carro para cá, porque a gente está num povoado muito pequeno. E se você pega essa Alcalá de la Rovada com Beniaia juntos, dá 195 pessoas. É muito pouco. Então não tem nada aqui. Tem 2 bares na cidade e hoje tá um fechado. Então não tem nada, sabe? Tem pouquíssima gente, não tem onde comprar comida. Então se você não tiver um carro, você vai penar aqui. Ou você pode depender das caronas, igual eu e o meu irmão. Tinha comentado que a gente foi num castelo muçulmano e essa influência muçulmana pode ser vista em todo lugar que a gente está. Aqui você tem um busto desse Al-Azraq, que inclusive era o mesmo nome do castelo. Então foi o povo Moor muçulmano no século XIII que fundou todo esse lugar aqui que a gente está. E depois foi tudo retomado durante as cruzadas. Essa daqui, inclusive, é uma igreja, da qual eu vou te mostrar outro ângulo depois. Eu acho muito interessante que essa influência muçulmana fique, tanto os povoados que eles tinham, quanto essas homenagens aqui, porque mostra um pouco de respeito, né? Não é porque eram pessoas que tinham visões de mundo diferentes, religiões diferentes, que você vai, tipo, destruir tudo que eles fizeram. Aqui a gente tem uma honraria até, né? As pessoas que primeiro povoaram esse lugar. Toda a cidade, ela é feita com essas pedras aqui, é como se fosse um paralelepípedo plano, não tem asfalto.
E você repara que não há postes, né? Todos os fios elétricos, eles são feitos grudados assim nas casas, o que deixa a vista um pouco mais limpa, né? Para quem tá andando e tudo mais. Aqui você repara as coisas de primeiro mundo, né? Que é a infraestrutura que eles têm. O encanamento deles é muito bem feitinho, você não vê fio desencapado igual a gente infelizmente vê no Brasil. É um negócio bem feito mesmo. E esse foi o restaurante onde eu e meu irmão viemos aqui, que é o Vicente de la Tona. É o bar de duas irmãs, Rosa e Vicentia. E é um barzinho bem jeitosinho e é muito barato. Isso foi uma coisa que impressionou eu e meu irmão aqui. Que tudo aqui é bastante barato, o custo de vida deles é bem baixo. Você pode aqui fazer uma refeição, tipo um almoço bem almoçado mesmo, eu e o meu irmão, e dava tipo, o mais caro que a gente pagou foi 25 euros. Sabe? Que é bem pouco mesmo. Para quem mora aqui ganha em euro, né? So, Rosa, ¿puedes apresentarte quién eres tú? ¿A cuánto tiempo tienes Vicente de la Tona? Mira. Hola, soy Rosa. Mi nombre es Rosa María. Yo nací aquí, el bar estaba abierto desde 1896 y siempre ha sido de nuestra familia. Sí. Y ahora continuamos mi hermana y yo, Vicenta y yo. Bien. ¿Y cómo hacen para que el bar funcione bien? Como con tan pocas personas viviendo en Alcalá. No sé, porque tenemos clientes de muchos años y van pasando de padres a hijos también. Y no sé, porque vienen. Aquí la gente tiene que venir, no es gente que vive en el pueblo, son gente que viene siempre de fuera. Sí. Y tú me dijo que ya estuve en otros lugares, otros países, otras ciudades también, pero elige vivir acá. ¿Por qué acá en un pueblo tan pequeño y no en Valencia, por ejemplo? Me gusta estar tranquila. Sí, la tranquilidad. Sí, bien. ¿Y cuál fue tu impresión de mí y mi hermano, nosotros de Brasil? Muy educado. Sim, bien. Uma coisa que nos impressionou bastante foi que todo mundo aqui é extremamente educado, extremamente receptivo. A gente em nenhum momento passou nenhum tipo de desconforto com as pessoas que moram aqui, sabe? A gente foi recebido muito bem, tanto pelos nossos hosts, né, quanto pelas pessoas que a gente conheceu. A gente pegou carona com gente, a gente pegou táxi, a gente foi em restaurantes e todo mundo é muito legal. A gente foi na igreja também e a gente conseguiu conversar com gente bem antiga mesmo, senhores, senhoras. E a gente não teve nenhum resquício de preconceito, eu não falo nem por causa da cor da pele, tá? Porque aqui na Espanha é todo mundo muito diferente, sabe? Você encontra gente com pele mais escura, gente com pele mais clara. E é muito difícil diferenciar, por exemplo, o espanhol do brasileiro. Se você visse um espanhol na rua, você não diria que ele é espanhol, você diria que ele é brasileiro, diferente, por exemplo, dos britânicos. Então isso foi uma grata surpresa para nós. Todo mundo muito bacana aqui. Essa é a igreja onde meu irmão e eu viemos na missa. Infelizmente ela fica quase sempre fechada, mas lá dentro é uma beleza. A missa toda rezada em espanhol, uma missa bem tradicional, sem nada de violãozinho nem nada. É uma pena que só venham velhos também aqui na igreja. Você não vê nenhuma pessoa nova. Aqui eles têm hotel e farmácia, mas só. Você não vai encontrar mercado, você não vai encontrar uma vendinha, você não vai encontrar uma grocery store. As pessoas que vivem aqui todas precisam ter carros para poder se virar, senão não se vira. E Gui, a gente veio pra cá sem saber quase nada espanhol, né? Eu sabia um pouquinho de assistir Narcos, sabe, na Netflix, mas só isso. Mas qual que foi a sua experiência de falar espanhol com os espanhóis aqui? Que eles não sabem inglês, né? Não sabem. Ainda mais aqui, né, que é uma cidade mais afastada. O lance é que eu vim pra cá e o pessoal falou pra mim, né? Cara, espanhol é tipo português. Você vai vir aqui, você vai entender tranquilo, vai conseguir falar também e tal. Mas indo pra cá e falando com as pessoas é bem diferente. Claro que tem palavras e alguns sons bem parecidos, né? Mas numa conversa, que nem conversando com um garçom aqui agora há pouco, eles falam muito rápido, parece que comem muita palavra. E tem que tomar cuidado porque é um pouquinho... como que é? Um pouquinho tricky, né? Tipo,
Você acha que uma palavra em português é a mesma coisa que em espanhol, mas não é. É diferente. Então, tem que tomar só esse cuidado mesmo. Mas o restante, eu acho que é tranquilo, assim, para entender. É só prestar bastante atenção, né? Sim, com certeza. Bien, muchas gracias. Gracias. Y esta tarde, si queréis, yo abriré a las 7:30. Si queréis venir 8 y algo y queréis tomar un bocadillo, yo lo saco. Sin Sí, ningún problema. perfecto. Pero vosotros yo sé que sois de cenar pronto. Bien. Muchas gracias. Sim, esse daí foi um exemplo. Esse aí foi um exemplo. Então, assim, dá para entender, né? Mas você falar no mesmo ritmo que eles e falar de um jeito claro com eles, acho que é um pouquinho mais difícil. Você, por exemplo, já tem mais facilidade, né? Eu percebi. Mas eu, pra falar assim espanhol... Mas você reparou que, Meu- tipo, eles acham ruim se você não consegue falar igual eles direitinho? Não, eles se esforçam bastante pra entender. E eu acho que eles pegam umas palavras no meio da frase que eles conseguem saber o que a gente tá falando. Igual Né? a gente, né? Mas em nenhum momento eles tiveram uma reação negativa ou esquisita. Tipo, o cara veio de fora, não sabe falar espanhol. Tipo, não, eles... Muito pelo contrário, né? Foram muito receptivos. Todos. Literalmente todos. Eu pessoalmente fiquei muito impressionado positivamente com a Espanha. Eu honestamente não sabia o que esperar quando a gente decidiu que viria para cá. Eu esperava certamente o espanhol, mas parava por aí. Eu não esperava mais nada, eu esperava até que as pessoas não fossem tão amigáveis, então isso foi uma gratíssima surpresa. A Espanha saiu muito melhor do que a encomenda, e se a gente tivesse se preparado um pouquinho mais, se a gente tivesse arrumado um carro para vir para cá, se a gente tivesse tido uma noção de como pedir as coisas nos restaurantes, porque pelo menos aqui no interior eles não têm cardápio, mas tipo, você pode pedir as coisas que eles fazem. Então a gente acabou pedindo as coisas mais básicas, sabe? Porque a gente não sabia que podia pedir outras. Então a gente não tinha nenhuma noção, então a gente acabou aproveitando um pouco menos ainda do que poderia. E mesmo assim a gente aproveitou muito. Pra você ver como é legal fazer uma viagem dessa, sabe? Mesmo que você não aproveite 100%, dá pra aproveitar muito ainda. Na próxima vez que a gente vier, a gente vem de carro, a gente vem preparado pra poder aproveitar um pouco mais ainda, assim. E assim, pra mim, o saldo mais positivo de todos foi conversar com tanta gente diferente. Porque por mais que o espanhol seja exteriormente indistinguível de um brasileiro, quando você conversa, a cabeça deles é completamente diferente. Esse lugar que a gente tá é muito tranquilo. Como você viu, as casas aqui não tem muros, as pessoas não trancam as portas, sabe? É um negócio é uma vida muito tranquila que eles levam aqui. É outro esquema, sabe? 4 horas, todos os bares estão fechados, não abre mais, só até amanhã. A galera trabalha muito pouco aqui, eles vivem uma vida muito tranquila. E assim, isso é muito bom, só que para nós que viemos de São Paulo, é um baque grande demais. Eu e o meu irmão, a gente tá muito ansioso para ir para nossa próxima cidade. A gente vai ficar perto de Milão, na Itália, que é uma cidade bem maior, e na cidade que a gente vai ficar chama Novara. Tem academia, tem umas catedrais, tem turismo, tem faculdade, então vai ter gente da nossa idade lá, isso é muito importante. Aqui em Alcalá só tem velho, então a gente sente um pouquinho de falta não daquele estresse, obviamente, né, da cidade grande, mas sente falta de gente, sente falta de coisa para fazer, porque aqui em Alcalá você pode ir nos restaurantes ou você pode fazer uma trilha, isso só. São muitas trilhas diferentes, são alguns restaurantes diferentes, é tudo muito bom, mas se você quiser uma variedade, não tem. Mas eu com certeza voltarei para cá, para Alcalá de la Robada, porque me gostou muito estar aqui. É um lugar muito bacana, eu já tô conseguindo pensar em espanhol com a galera, sabe? Muito tranquilo, deu para trabalhar bastante, deu para curtir bastante, descansar muito. Recomendo, se você quiser viajar para Espanha, arruma um carro e vem para Alcalá de la Robada, porque você não vai se arrepender.